boa noite. Está no ar mais um TV Com Debate, sendo transmitido ao vivo para Santos, São Vicente e Praia Grande. E quando você não estiver aqui na Baixada, estiver viajando em outro local, também pode nos assistir ao vivo pela internet. Pode ser no tablet, no computador, no celular, é só acessar www.tvcomsantos.com. E vocês já podem ligar aqui para a nossa produção pelo 3014 2341. 3014 2341. Pode mandar sua pergunta, seu comentário, sua crítica aqui para os nossos convidados, nossos amigos, comentaristas, que, claro, sempre que possível nós tentamos responder aí as questões pertinentes à nossa região, a Baixada Santista. E claro, né, se for pergunta aí, questão do governo federal, governo estadual, também estamos aqui à disposição de você, telespectador. Como eu sempre digo, são vocês que ajudam a fazer o nosso programa com as perguntas e também com os comentários. E nessa noite de segunda-feira, temos aqui a presença do diretor da Mesquini Imóveis, Ricardo Figueira. Ricardo, uma boa noite, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, quero agradecer o convite, tuas ordens aí. E vou falar, hein, Ricardo, o Carlão, chamo de Carlão, né, o Carlos Mesquini, quero mandar um grande abraço para ele. Te colocou nessa, né, porque eu falei, Carlão, vamos lá no programa, né, tá, porque já há 2 dias aí, né, vamos começar falando disso, né, há 2 dias saindo na imprensa aí, a questão de um possível aquecimento imobiliário novamente na cidade. E eu falei, Carlão, vamos lá, né? Vamos participar do programa. Pô, Manuel, não vai dar. Mas eu vou mandar aí o Ricardo que... A gente vem, não tem problema, é um prazer. Se quiser convidar, tuas ordens, não só porque o Carlão não pôde vir, mas não, quando precisar... Pode deixar que agora você vai substituí-lo. Agora o Carlão... Isso não dá, isso não tem como, né? Muito obrigado. Brincadeiras aqui, gostaria também de cumprimentar o nosso amigo, comentarista, um dos gestores aqui da TV Com. Tá no conselho, né, Nelson Rodrigues, um grande abraço, obrigado. Você é um dos gestores aqui da TV, né? Exatamente, é um prazer enorme poder fazer um programa novamente contigo, Manuel, com o Ricardo, que eu estou conhecendo hoje, é um prazer também. Um abraço para todos os telespectadores que acompanham sempre a TV Com e vamos fazer um grande programa. Não, hoje vamos, que tem muita coisa além dos imóveis. O Nelson Rodrigues trouxe umas fotos aí que vocês vão ficar impressionados. Mas agora no primeiro bloco eu gostaria de começar a conversar com o Ricardo e com o Nelson a respeito aí 2 dias seguidos, né, nós estamos vendo na imprensa a questão de um possível reaquecimento, né, que nós sabemos que o mercado imobiliário deu uma estagnada, aí Ricardo, você pode me corrigir, tá, se eu estiver errado, mas principalmente a questão do comercial deu uma estagnada e parece que agora o problema da água, né, estaria trazendo novos investidores, novos investimentos, novos compradores aqui para a nossa região. Gostaria que você falasse um pouco, cara, desse panorama, se é isso mesmo, se você já consegue ver um reflexo a partir dessas informações. Foi publicado aí 2 dias consecutivos nessa matéria. Eu acho assim, a gente estava conversando assim, é um assunto diário já. Se está dando um reflexo de aumento de venda em virtude da falta d'água, eu acho meio cedo isso aí ainda, mas é um assunto que todo dia está sendo falado. Né? Clientes preocupados com perguntas que nunca foram feitas. Como que é o reservatório desse prédio? Essa casa tem caixa d'água reserva? Tem 2 caixas d'água? Perguntas que assim, nunca eu ouvi em 8 anos de mercado, um cliente se preocupar com questão de como que é o armazenamento da água no empreendimento, essa casa tem 2 caixas d'água, tem reserva, não tem. Isso nunca eu vi alguém se preocupar com isso. Em virtude desse problema da falta d'água, as pessoas hoje estão se preocupando. E assim, a gente tem realmente uma vantagem perante algumas cidades que aqui não estamos tendo problema de falta d'água. Por enquanto, né? Por enquanto. Estamos tranquilos. Assim, eu andei lendo, dando uma pesquisada, tem uma reserva boa, né? Principalmente Santos, a Baixada em geral, que é abastecida por vários mananciais. Então, a gente tem essa vantagem, sim, perante algumas cidades aí que estão com falta d'água. Está tendo bastante venda de imóvel por esse motivo? Lá no nosso escritório eu ainda não consegui perceber que esse é o motivo do fechamento do negócio.
Mas, assim, uma coisa que é verdade, as perguntas estão acontecendo. Mas, Ricardo, os novos empreendimentos, antes dessa questão da falta d'água, os novos empreendimentos que chegaram em Santos, eles já estavam preocupados, pelo menos com a questão do reuso, né, da água? E já existem projetos ou os empreendimentos estão preparados para a adoção de, por exemplo, um reuso de água dentro dos condomínios? Eu acho que os empreendimentos ainda não foram feitos para isso, tá? Você está perguntando se existem projetos, tal. A prefeitura tem um projeto chamado Edifício Verde, que foi colocado na última alteração do plano diretor, onde, dependendo da pontuação que você fizer no teu empreendimento, você consegue aumentar o potencial construtivo do empreendimento. São 20 medidas, se eu não me engano, que você pode tomar e elas têm pontuação. As duas pontuações mais altas é o reuso da água e a captação da água pluvial. São de todos os itens que você pode fazer para tornar o teu empreendimento um empreendimento verde, os dois que te dão mais pontos são relacionados à água. E o empreendimento você tem que atingir 20 pontos. Se eu não me engano, cada item desse de água já dá direito a 5 pontos cada um. Então, se você fizer os dois, aproveitamento da captação da água e o reaproveitamento da água, já são 10 pontos. Já é metade do que você precisa. Tem várias outras coisas, como bicicletário, uma série de... São 20 itens, eu não me lembro de todos agora, mas os da água eu lembro bem. Então, isso já é uma preocupação da prefeitura para que os edifícios tenham isso. Isso ainda não se tornou obrigatório. Acredito eu que no futuro, isso, além de ser obrigatório, isso eu acho que vai ser um item muito importante na hora de você vender o empreendimento. Que aqui você tem dentro do projeto. Então, ainda a gente deixa chegar em cima da hora, né? Deixou começar a faltar água para começar a se preocupar com isso e as perguntas virem se nessa casa você tem mais que uma caixa d'água, essas coisas. Eu acredito que daqui para frente isso deve se tornar mais frequente nos empreendimentos. Nelson Rodrigues, uma questão interessante levantada pelo Ricardo aqui, a questão do edifício verde, né, uma mudança aí no plano diretor. Como é que você vê, não só essa questão do edifício verde, mas essa possibilidade do aumento de vendas e da vinda de pessoas aqui para a nossa região? Olha, Manuel, Ricardo e telespectador, né? Eu como ambientalista, né, entre outras coisas, tenho uma posição um pouco diferenciada nisso, porque do meu ponto de vista, que todos nós assistimos o século XX inteirinho, num processo de degradação ambiental em várias áreas da atividade humana, nós tínhamos que estar um pouco mais avançados do que nós estamos, né? Até copiando alguns países que já fazem isso há décadas, né? Então, eu acho que avançamos nesse sentido que o Ricardo falou, é positivo, mas do meu ponto de vista pessoal é um processo muito tímido, né? Falando de Santos, né? Que é o foco desse comentário. Eu acho que é uma cidade que ao longo do século XX teve um movimento ecológico bastante forte, atuando na cidade, né, e na região, e o poder público municipal, ele sempre corre atrás do prejuízo, ele é sempre lento nas suas decisões, porque são vários atores, vários interesses que existem no conjunto da sociedade, e esse processo se torna mais lento. Então, o reuso e a utilização da captação de água de chuva, etc., é uma coisa que já devia estar projetada há 10, 20 anos atrás, né? E a gente está começando, timidamente ainda, tinha que ser uma exigência legal, né? Para você construir um edifício, as premissas dessa construção já deviam estar contempladas isso. Quer dizer, não é uma questão, desculpe, né, do poder público pontuar, né, para você, olha, vamos tentar fazer com que o pessoal chegue no número 1, número 2, até 20, olha, não é isso. Na verdade, não é nada disso. Acho que já tem que o projeto contemplar todas essas premissas ambientais, porque o mundo mudou. O mundo não é mais o mesmo, né? Os problemas que hoje a gente está enfrentando com a água,
eram problemas já anunciados pelo movimento ecológico ao longo dos últimos 30 anos. Se você pegar todas as reportagens de jornais, revistas, você vai encontrar tudo isso que é falado hoje em dia, já se falava antes. Não é uma coisa nova, né? Só que as pessoas precisam entender o seguinte, no meu modo de ver, nós precisamos ter progresso, sim, mas nós precisamos ter consciência junto com o progresso, né? O binômio meio ambiente e desenvolvimento, né? Porque se fala muito de desenvolvimento sustentável e na verdade ele não é sustentável. É uma propaganda do desenvolvimento sustentável que na prática não é. Se você não tem um edifício com todas essas premissas estabelecidas, ele não é um edifício que promove o desenvolvimento sustentável. Porque você ainda está caminhando para isso. Não é uma exigência legal. Então, acho que tinha que ser a sociedade, a associação dos construtores, todo o universo que envolve o desenvolvimento através da construção civil, já devia estar num processo de discussão mais avançado, né? É lógico, tem custos, né? Esses custos, essas onerações, acabam levando a decisões de postergar essas questões mais para frente. Mas tudo que nós postergamos para frente, os nossos filhos, os nossos netos vão pagar um preço por isso, pelas nossas decisões de hoje e aquelas que a gente não teve no passado, né? E a gente não pensa nisso, a gente só pensa no lucro hoje para poder ter determinado conceito de vida, que hoje, inclusive, no mundo está em xeque, né? E as pessoas demoram para chegar nesse raciocínio. E hoje nós temos um problema climático mundial, né? E no país não foge a regra. Está dentro disso. Se nós temos uma condição hoje melhor na questão da disponibilidade do uso da água, tem esse lado positivo, mas, a meu ver, tem um lado negativo, porque se isso foi feito um marketing negativo disso, nós vamos adensar de tal forma a nossa sociedade, de tal forma a nossa cidade, que esse uso da água vai ser maior do que ele é hoje, o custo e o preço dele vai ser maior, né? Sem contar com os desdobramentos disso em relação a trânsito, em relação a qualidade de vida dentro do espaço urbano de 39 km², onde todos os santistas vivem. Então não dá para você querer colocar em 39 km² 1 milhão de pessoas. Perfeito. Porque nós vamos ser expulsos da cidade paulatinamente, assim como tem inúmeros santistas que já migraram para outros municípios da Baixada Santista. Então, assim, progresso sim, mas temos que pensar o progresso, não podemos nos autodestruir, né? Num processo motocontínuo, né? Então, é isso que me preocupa. Não, mas até que o Ricardo falou, né? Então, deveria realmente ser algo obrigatório. Exatamente. Não pontuação. Eu até puxei aqui, né, os requisitos do edifício verde, que é o decreto 5998 de 2011. Aqui fala implantação do empreendimento em relação ao sol e aos ventos, proteção e recuperação da vegetação nativa do local, áreas verdes, áreas permeáveis descobertas, bicicletário no canteiro de obras, captação de água pluvial, reuso da água para fins não potáveis, sistema de controle do fluxo de água, isolação térmica da cobertura, iluminação com sensor de presença, projeto de iluminação natural, elevadores inteligentes, elementos arquitetônicos e materiais para conter o calor e a incidência de luz solar, uso de fontes alternativas, solar, térmica, biogás, etc., destinação de resíduos de materiais da obra para fins de reciclagem e utilização de materiais que sejam comprovadamente ecológicos. Então está aqui os 20 pontos. Interessante, né, sim, né, sim, Ricardo? Assim, sim. Pelo ponto de vista ecológico, sim, e de tudo isso que você falou, da questão da preservação, são pontos realmente de elevada importância. E claro, eu acho que, como vocês falaram, tem que se destacar que se fosse algo obrigatório, que seja a partir de hoje, seria algo extremamente relevante para a sociedade, né, Ricardo? Com certeza. É aquilo que eu falei, é uma pena que deixa chegar em cima da hora. Agora está faltando água
Então, o mercado imobiliário talvez tenha um aquecimento, porque Santos não tem o problema da água. Se houver esse aquecimento, muita gente vai vir para cá. Será que está preparado? O trânsito, né? Como o Nelson falou, é tudo em cima da hora. Não tem um planejamento. Não tem, na realidade, eu acho que é uma educação, né, do povo para poder já usar isso com antecedência. Começar a planejar e instalar o planejamento com antecedência. E Ricardo, você claro que é o diretor da Meskini, tem a previsão de novos empreendimentos para a cidade, mais empreendimentos, mais verticalizações, né, ou deu uma segurada? Porque nós tivemos aí uns 2, 3 anos que teve uma construção assim acelerada na nossa cidade, uma verticalização muito rápida aconteceu e deu uma parada. Não vou nem falar questão de mercado, estou falando a questão mesmo construtiva. Existe uma possibilidade de retomada dessas construções, ou você acha que já chegou nesse pico e agora a verticalização vai ser mais branda? Eu acho que vai continuar se construindo, né? É óbvio que eu acho que não com tanta velocidade. A gente teve aí uma janela de uns 5 anos aí muito fortes na construção. Na realidade, assim, o pessoal fala, o mercado parou, tal. Não, o mercado não parou. Eu acho que ele voltou ao que ele era antes. A gente teve uma janela de 5 anos aí muito fortes. E hoje ele voltou num ritmo que eu considero que é um ritmo que tinha antes, né? Como bolsa, né? O mercado sobe, desce e tal. Agora eu acho que está estabilizado de novo. Vai continuar a construção. Eu estou vendo construtoras chamando a gente para reuniões de projetos que vão ser construídos. Isso está acontecendo. Então eu acho assim, o mercado não vai parar. Tá, a tendência é realmente... Não como estava Foi uma coisa antigamente. muito fora do normal, né? Sim. Eu acho que agora voltou ao movimento normal. É que teve uma janela aí muito forte. Mas vai continuar, os projetos estão vindo. Você, em todo lugar da cidade que você passa, você vê um canteiro de obra, é um terreno onde tinham casas e ele foi limpo e já está com tapume de construtora esperando aprovar o projeto, porque tem um período de aprovação. Óbvio que se você fizer uma contagem, né, nesses anos que se passarem agora, vai ter uma diminuição muito grande, mas vai continuar se construindo, não tem como. As pessoas vão continuar ganhando mais, vai ter gente que a família está aumentando, gente que a família está diminuindo, não tem como, isso não tem como parar. Eu quero mandar um abraço aqui para o Félix que é de São Paulo, né? O meu grande amigo, gosto muito dele, falou que está aqui assistindo o programa. Muito obrigado, Félix. E já temos aqui a participação do João Luiz, do Saboa. João, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Estamos discutindo o problema da água. Hoje e amanhã será do ar. E depois de amanhã será da terra. Então, eu não concordo com nenhum comentário pela escassez do governo federal em distribuir melhor a arrecadação. Esse recurso não vale. Considero todos que participam aqui, nós, né? Tá mandando um abraço para todos nós. Então o João, o Nelson, já está falando aqui que hoje nós estamos discutindo a água e amanhã tem o ar e a terra ainda com grandes problemas. Como é que você vê aqui a preocupação? E é uma preocupação realmente aqui do João que vale a pena ressaltar. Olha, João, eu acho que essa preocupação e essa discussão ela tem que ser concomitante, né? Não podemos discutir hoje a água, amanhã o ar, amanhã a terra, não. Temos que discutir tudo isso junto. Não podemos... a questão ambiental, ela tem que ser discutida de forma integral, né? Não podemos... E os projetos, não só do ponto de vista da construção civil, mas os projetos industriais, enfim, qualquer tipo de projeto, a chamada variável ambiental dos projetos, ela tem que estar constando nesses projetos, assim como em qualquer parte do mundo, né? O que se discute é o que nós podemos avançar, né? O que a sociedade tem como reivindicação, e essas reivindicações, muitas vezes, os atores governamentais, os gestores, não nos contemplam com essas necessidades, né? E por muitas vezes, quando são chamados a uma discussão, os setores, né? O industrial,
a construção civil, enfim, todos os setores que carregam aí o desenvolvimento, eu acho que tinha que ter uma maior responsabilidade, tanto da área privada quanto da área pública, no aspecto ambiental. Por quê? João e telespectadores da TV Com, a população do planeta, podem escrever, vai começar a sofrer, vai sofrer fisicamente com os problemas ambientais. O que era uma expectativa no século XX, no século XXI vai ser uma realidade. E muita gente já está sofrendo fisicamente com a falta de água em várias localidades, né? E não só no estado de São Paulo, né? Não vamos fazer política contra o governo do estado apenas, né? No estado de São Paulo e em vários estados do Brasil, falta água, até no Acre está faltando água, né? Então o problema climático é global. Não podemos achar que é um problema circunstancial e que vamos correr para um lado e deixar o outro, vamos sair de São Paulo e vir para Santos, que aqui está tudo resolvido. Não. Você vai criar um problema aqui também. Vai mudar o problema de lugar, né? Você vai geograficamente que você vai mudar o problema, mas o problema continua existindo, né? Então, eu acho assim, precisa de muita responsabilidade daqui para frente nas decisões políticas de desenvolvimento, né? Como nós vamos desenvolver o país sobre a ótica ambiental, tendo essa ótica nos projetos que estão sendo levados aí. E, por um lado, do meu ponto de vista, houve uma irresponsabilidade muito grande quando se utilizou o marketing do pré-sal por um desenvolvimento exagerado aqui na nossa cidade, né? Puro marketing, porque o mercado também vive de expectativa, você cria uma ilusão, cria uma expectativa e com isso você atrai compradores. Eu não penso assim, eu acho que o mercado deve continuar funcionando normalmente, como o Ricardo falou, tal, mas sem criar expectativas falsas, né? Porque aquela bolha furou, né? Aquela bolha não é mais a mesma. E ainda porque essa bolha depende também da política econômica do governo federal. Sim. E hoje, por que razão essa bolha furou e não vai ter o mesmo ritmo? Porque hoje nós temos uma perspectiva inflacionária, crescente, né? Nós temos uma perspectiva de desemprego, porque a folha salarial vai ser mais onerada para os empresários, porque o governo está fazendo uma reforma, está enxugando, fazendo enxugamento fiscal grande, porque a evasão foi absurda, né? Então, depois da festa estabelecida para vender um marketing de que estava tudo bem para poder se eleger, hoje nós temos a realidade, né? Então o ajuste fiscal veio, a luz, a carga tributária está aumentando violentamente e vai aumentar mais ainda, né? Porque problemas na água tem problemas em hidrelétrica, né? Então nós temos que usar a termoelétrica. A termoelétrica polui mais. Além de poluir mais o planeta, ainda pagamos mais por isso. Mais por isso. Hoje aumentou 29% a luz, né? Mais 29%. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, as pessoas têm que ter responsabilidade, porque nós vamos sofrer muito com a questão ambiental. Então não podemos deixar isso de lado, né? Sofrer economicamente e fisicamente, por quê? Vamos estar com problemas em relação à água, problemas em relação ao ar, que nem ele falou, João, né? João, isso. E problemas também em relação ao ar. Termoelétrica polui mais o ar, Sim. Não é verdade? Então é um conjunto de situações que, se a gente não avançar na consciência do que se deve fazer, nós seguramente vamos sofrer muito. O que você falou, Nelson, aqui tem a Carla do Gonzaga. Carla, um grande abraço. Está perguntando para o Ricardo. Ela está falando aqui que o governo, justamente, aumentou a carga tributária da construção civil na questão dos trabalhadores de 2% para 4,5%. Ela está perguntando aqui se você acha que vai ter um reflexo, vai ter impacto no preço dos imóveis. E reclamando aqui que diz que Santos já está bem cara o valor dos imóveis. Ricardo, você acha que vai impactar esse aumento? Fatalmente todo tipo de aumento que você tem
dentro do centro de custo da construção vai ser repassado para o valor final do imóvel. Isso com certeza. E é o que ela fala, Santos está com preço elevado. Está com preço elevado porque é aquilo que eu te falei, o mercado não vai parar de vender, é lei da oferta e da procura. Se tem procura e está se vendendo e o imóvel começa a ficar escasso, vai aumentando o preço. Né? Foi aumentado o preço em virtude da especulação aí da Petrobras e tudo mais. E o que está acontecendo? O mercado continuou vendendo. Vai assim, diminuir o ritmo, né, de vendas, diminui, mas não vai, é aquilo que eu falei, não vai parar. Pode haver um nivelamento de valores, onde de repente esse valor não aumente tanto, que nem veio aumentando, mas o mercado vai continuar vendendo. Como eu falei, as famílias continuam crescendo, famílias continuam diminuindo, as pessoas têm alguns, apesar de problemas, né, de salários e tudo mais, várias pessoas conseguem ganhar mais, enquanto tem outros ganhando menos e não conseguem comprar, mas o mercado não para, porque é constante, né? É um giro, o giro da vida, isso não vai parar. Agora, com certeza, vai ser transferido para os valores aí, se tiver... Porque, inclusive, aumentou a carga do financiamento também, né? Também. Então, o financiamento imobiliário aumentou o IOF e isso dificulta, dificultou e ficou um pouco mais caro para adquirir o imóvel, né? Porque aí você pode até falar isso, como é que mudou esse panorama? Porque não era assim, né? Eu lembro há 20 anos atrás, meu pai construiu uns predinhos também. Depois que ele faleceu, eu tentei construir, mas não deu muito certo. E você não tinha financiamento. Ou a pessoa pagava à vista, ou conversava com a construtora, juros pequenos, pagava as parcelas e ficava por isso mesmo. Como é que foi essa mudança desse cenário na questão do financiamento? E agora pode ser que retroceda um pouco, né? As construtoras estão preparadas para, de repente, fazer um financiamento próprio do apartamento ou da casa? Isso vai depender muito da construtora, do caixa dela, né? Se ela tem condição de fazer financiamento próprio. Agora, com certeza isso impactou. A gente tinha algumas vendas que estavam para ser fechadas e a pessoa demorou um pouco. Quando ela foi fazer a nova simulação, né, ela viu que tinha mudado muito. Ela falou, vou ter que esperar um pouco, vou ter que pegar um dinheiro do fundo de garantia que eu não estava pretendendo usar. Então, deu uma complicada sim. Mas assim, pouquíssimas desistências. As pessoas reclamam, tal, se esforçam, tem que tirar um pouco mais de dinheiro para dar de sinal, vou usar meu fundo de garantia que eu não ia usar, e faz a composição de renda e acaba comprando. Tem aquela, quando você vai comprar e você está determinado, né, tá com aquele impulso, você dá um jeitinho, espreme daqui e dali e acaba comprando. E o problema que foi, eu já vou te passar, né, que tu falou, o problema também do financiamento é que as pessoas, né, dão a entrada, vão pagando aí durante 2 anos, esses imóveis que estão ficando prontos agora, teoricamente você ia fazer um financiamento no valor e agora não tem jeito, né, porque vai entregar as chaves e você já está com esse ônus embutido. Aí não tem como escapar, né, Ricardo? Porque não tem jeito. Se você já estava planejando fazer o financiamento do imóvel, aí impactou realmente. Vai pagar uma parcela maior, ou vai tentar vender um carro, pegar um dinheiro guardado para aumentar a amortização, né? Vai pagar a chave e vou dar mais um dinheiro para diminuir o valor financiado e ficar com uma parcela que cabe no meu bolso. As pessoas se ajustam. Eles sempre dão um jeitinho. Nelson, atrapalha um pouco, óbvio, mas... Eu queria explorar um pouquinho aqui a presença do Ricardo. Eu acompanho, assim, não tão forte como você que é profissional da área, mas eu acompanho um pouco de longe e eu sinto algumas coisas nesse acompanhamento, ou pelos jornais, ou conversando com amigos que também são corretores, etc. Eu acho assim, num quadro econômico mais difícil, né, numa economia mais difícil para as pessoas, e passado o boom do marketing, do pré-sal, né, eu quero crer que a tendência, e eu tenho visto isso, alguns empreendimentos, alguns apartamentos que estão sendo oferecidos com até 20%, às vezes 25% de desoneração do preço do imóvel.
Eu estou acompanhando isso. Isso vem numa escala crescente. É lógico, como o Ricardo falou, esse processo não para, né? Até porque o país tem um déficit habitacional, né? Além do crescimento das famílias, tem um déficit habitacional. Só que a média de valores do mercado em Santos, quer dizer, o santista em geral, é uma cidade de classe média, mas o poder aquisitivo não é tão alto a ponto de comprar ocasionalmente um apartamento de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Isso não é um perfil do santista. Talvez de algumas pessoas que veio de fora da cidade ou de alguns santistas que conseguiram se desenvolver um pouco melhor. Mas não é o perfil da média do santista, né? E com o quadro econômico que se apresenta agora para 2015, né? E não é diferente da situação econômica na Europa, por exemplo, enfim, estamos num processo recessivo, e eu já tenho sentido que os valores, eles estão caindo por força do mercado mesmo, né? Porque você tem que continuar produzindo, eliminando o déficit habitacional, vendendo os imóveis, mas ao mesmo tempo tem que adequar a realidade financeira daquele momento do país, né? E eu tenho sentido que isso está acontecendo, está baixando o preço dos imóveis de uma maneira geral. Não sei quais são os percentuais que você enxerga como profissional da área. E até queria que você falasse um pouco disso. O que está baixando, se você reparar bem essas promoções, são construtoras que não são da cidade. São essas construtoras de capital aberto que vieram, construíram empreendimentos com várias torres, né, e precisam realizar o empreendimento. O empreendimento está finalizado, tem pouquíssimas unidades que não foram vendidas, tem algumas unidades que voltam por algum motivo ou outro, e eles precisam finalizar o empreendimento. E aí eles vêm com essas promoções de 20%, 15%, 25% de desconto, que é para o que a gente chama de para zerar o empreendimento. Isso realmente está acontecendo, não só aqui, mas você vê essas promoções sendo feitas em outras cidades, São Paulo, no interior. Eu acredito que isso seja para que zere mesmo o empreendimento e vamos partir para outro. Agora, é aquilo que eu falei, assim, as construtoras da cidade, você vê que elas não fazem essas promoções. Eles vão ajustando tabela, é um tratamento diferente, né, dessas construtoras com o público que está comprando. Você consegue ir lá na construtora, falar com o dono da construtora, ter um tratamento diferente e uma qualidade de construção também. Não que as outras construtoras não construam bem, mas é um relacionamento diferente. Então, essas promoções são dessas construtoras que não são da cidade. Você não vê com nenhuma construtora da cidade, eu não vi nenhuma promoção de construtora da cidade desse jeito que você falou, que é para finalizar o empreendimento. E quanto ao poder aquisitivo, isso, as próprias construtoras vão analisando esses acontecimentos de renda e começa a desenvolver novos produtos, né? Você começa a ver que diminuiu-se bem o tamanho dos apartamentos. Isso sim. Para poder encaixar no bolso do consumidor. Então, eles analisam e vão produzindo novos projetos, novos tipos de moradia, adequando ao bolso do comprador, né? Hoje você vê aí unidades de 77 metros com 3 dormitórios. Que é para colocar aquela família que tem, né, o casal e 2 filhos, ele quer o de 3 dormitórios, sim, mas ele não consegue ir para o de 3 dormitórios como antigamente se construía, de 150, 200 metros. Então, para você fazer um produto que aquela pessoa ele quer ir para um apartamento novo, com uma área de lazer e tal, mas ele não vai conseguir comprar como antigamente um de 150, 200 metros. Então, desenvolve-se um novo produto, nesse caso aí de 77, 80 metros, com 3 dormitórios, onde vai atingir o bolso daquele comprador. Então, aí vai, né, dos arquitetos, das consultoras pensarem em novos projetos, realmente para adequar ao bolso
do comprador. Eu só espero, Ricardo, que a gente não passe ao padrão japonês, né? Se a gente, vai ficar se a gente um casulo, né? Um casulo. Morar num cápsula. casulo, aí nós estamos, realmente a qualidade de vida nossa vai para o espaço. Vai cair demais. Com certeza. E o Filete, Eduardo Filete, um grande abraço. Ó, já responderam aqui, Filete, mas eu vou fazer a sua pergunta. Está parabenizando o programa, muito obrigado, Filete. Um grande abraço para você. Alguns construtores não abaixam o preço, porém a grande maioria dos construtores, principalmente os de fora, abaixaram o preço dos imóveis novos e em construção. Isso se deve a alguns fatores, como por exemplo o pré-sal, apesar da cidade ser maravilhosa. Isso forçou os imóveis mais antigos a terem também uma queda. Vocês concordam? Foi o que a gente estava conversando aqui, né, de toda essa adequação do mercado. Bem, nós vamos ter que fazer um pequeno break. O pessoal aqui da produção já está, Manuel, break. Só quero mandar um abraço para o Filete antes do break, né? Antes do break, né? Então, Filete, um grande abraço aqui de todo mundo. Nós agora temos que fazer um pequeno break. Vocês fiquem um minutinho que nós já voltamos. O programa Alto Astral na TV estará com vocês sábado às 18h30. Com os destaques da Sociedade Santista. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. O melhor da arquitetura e decoração você encontra aqui no programa Decor News. Matérias nacionais e internacionais com exclusividade. Todo sábado às 9h30 da noite aqui na TV Com. Eu aguardo vocês. Até lá! Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve, não aceite, denuncie. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o TV Com Debate nessa noite de segunda-feira, aqui com a presença do Ricardo Figueiras e também do Nelson Rodrigues. E vocês sabem, já mandem para cá suas perguntas, suas críticas, seus comentários pelo 3014-2341. Ou você pode acessar a nossa página na internet, né, Debate com Manuel Gonzalez. Vocês curtam a nossa página, mande também as suas mensagens aqui pelo Facebook. Produção, você já tem as fotos separadas aí?
Tem como começar pelas palmeiras concretadas? Eu gosto de também, né? Eu tô dando troco de sexta-feira em vocês. Deixa, viu, Nelson? Viu, Ricardo? Isso, olha lá. Uma construção nova, Ricardo e Nelson, estão entregando empreendimento e olha só o que fizeram com a coitada das palmeiras. Nelson, você pode... vai comentar o quê, né? Mas gostaria que você falasse a respeito. Fica muito difícil, Manuel, até comentar isso, viu? Porque é um péssimo exemplo. Eu não sei nem qual é a construtora que teve esse brilhante, né, serviço prestado à cidade, porque a imagem por si só fala, né? Quer dizer, é inadmissível você... E não é só aí, diga-se de passagem, não vamos crucificar apenas essa construtora. Em vários pontos da cidade, até alguns fotografados, na Marechal Rondon tinha um empreendimento lá que concretou a árvore na frente do empreendimento, em várias localidades fizeram isso. Eu acho que falta um pouco de fiscalização no poder público municipal, uma atuação mais forte para esclarecer, se não é por consciência, é pelo fator da multa, né? Talvez a multa, a questão financeira, faça a pessoa pensar melhor. Ricardo, complicado, né? Até você que está aí à frente, você é um diretor da Carlos Mesquini, já pensou, você vai mostrar um empreendimento desse, né? Já pensou, você chega lá com o comprador? É uma situação delicada, né? Da pessoa ver isso, né? Pode questionar, né? Questionar o corretor. Você já pensou, você vai pegar a pessoa. Já pensou? Eu que sou um cara extremamente chato. O Nelson ambientalista. Já pensou, Nelson? Eu ou você? Não estou falando que somos nós. Você vai comprar um apartamento e chama a prefeitura para multar o empreendimento. Não, e é capaz de nem comprar. Não, entendeu, Ricardo? É capaz de nem comprar. Não, não, claro, com certeza. Com certeza. Eu acho assim, num caso desse, só a multa não resolve. Né? Tem que mandar tirar aquilo ali, deixar um canteiro direito, porque é uma judiação. Minha família é do interior, eu tive uma infância muito bacana em fazendas, adoro árvores, tudo, e caramba, na hora que você me mostrou a foto, foi... Como dizem, dá uma dor no coração, né? É muito de ver algo dessa... Inacreditável. Até mesmo a pessoa que executou aquilo, pelo amor de Deus, né? Não tem um mínimo de noção ali, concretar o coqueiro. Será que tinha um paisagista? Não é possível. Que tinha, né, alguém que tivesse a menor noção do que estava fazendo. Eu acho que ali, eu não sei mais como é que está a divisão de trabalho, o mestre de obras, não sei agora como é que funciona, Ricardo, porque eu sou das antigas, mas acho que nem o antigo mestre de obras, vamos colocar, estava ali, porque né, eu acho que a pessoa com o mínimo de noção, experiência, vamos colocar assim, não deixaria concretar dessa forma. Hoje, com a nomenclatura, é mestre de obra ainda? É essa nomenclatura, Ricardo? Você não também... eu sou mais da parte de vendas, né? Mas eu sei que as empresas... Tem uma hierarquia, né? Dentro da mestre de obras e os carpinteiros, o engenheiro, paisagista, sim, arquiteto. Aí é a parte de paisagismo, com certeza. Mas será que nenhum profissional estava ali observou uma coisa tão absurda? Ou logo depois, né? Tá passando, porque você tem que estar acompanhando, está entregando, né? Você está entregando o imóvel está ficando pronto agora. Então são os detalhes finais. Eu acho que faltou um pouco de... Se ninguém observou, é porque acharam aquilo natural. Se acharam aquilo natural, é porque não dão a menor importância para aquilo que fazem, né? Também, viu? Os outros que vão usar, né? É isso aí. Então essa falta de sensibilidade, de conhecimento técnico, inclusive, né? Sim. Denuncia a obra, né? Não, por isso eu estou falando, às vezes a pessoa que ficou ali para concretar, não tem, às vezes, né, não tem informação técnica, não tem... Tudo bem que você concretar uma árvore é algo surreal, mas de repente a pessoa que estava naquele momento concretando, o funcionário, de repente ele não tem, igual o Nelson falou, uma informação técnica ou uma sensibilidade para falar, opa, calma aí, né? Vou colocar o concreto aqui, vou tampar todas essas palmeiras, a árvore. Então realmente falta um pouco aí. É o que você falou, imagina o cliente chegando e vendo isso, ele fala assim, gente, se aqui na calçada onde todo mundo passa e olha,
eles concretaram a árvore e não estão nem aí, imagina o que tem aí por dentro desse empreendimento. Imagina a construção como não está. Isso é um motivo de desistência de compra. E com certeza aqueles 20 pontos não estão sendo cumpridos, né? Já começaram pela entrada. Pela entrada, né? Errando, né? Imagina os 20 pontos. Mas está negativo, deve estar negativado esse empreendimento. Menos 20. Menos 20. Produção, tem mais fotos? O Nelson trouxe algumas fotos também para falar, já que está falando de concretar, né? Concretou as palmeiras, a questão das podas, né, Nelson? Olha aí, eu gostaria que você comentasse. Essa questão está sendo recorrente. Né? Justamente num período, Ricardo, Manuel e telespectador, num período do ano que não é para podar árvore, né? Só em caso de urgência. Né? Está atingindo uma fiação, está perigoso, né? Está caindo, enfim, situações emergentes, natural que você tenha uma intervenção. Agora, a empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Santos, eu vou até me arriscar no seguinte sentido. Eu tenho quase certeza que o secretário de Meio Ambiente, o Luciano, que é uma pessoa que eu tenho um apreço, né, não deve estar sabendo o que está acontecendo na cidade, não levaram a ele esse conhecimento, por isso a imagem fala por si só. Nós temos ali uma motosserra pendurada numa árvore. Olha só. Aquilo é uma foto para uma exposição pública, né? Isso, olha só. A motosserra... Eu não estou conseguindo enxergar direito, mas acho que não tem ninguém ali. Tem uma escada, tem um rapaz ali. Tem um rapaz, tá vendo os pés ali. Tem uns pés ali, tem um rapaz com a motosserra pendurada. Né? Ali. Então, não pode, no verão, você está promovendo a poda de árvores. Você tem que fazer um planejamento para os meses do ano que não tem a letra R. Vamos deixar mais claro, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Esses meses você não poda a árvore. Né? Você vai podar nos meses posteriores. Maio, junho, julho, para que agosto. Na primavera e no verão essas árvores possam estar atendendo a necessidade, né? Perfeito. Da sombra, dos pássaros, da oxigenação, né? Porque as pessoas acham que a árvore não tem nada a ver, né? É uma coisa que incomoda e tal. Sem a árvore, sem a fotossíntese, a população do planeta acaba. É simplesmente esse pequeno detalhe que as pessoas... está caindo uma folha ali no quintal, está sujando. Folha não é sujeira, né? A pessoa tem que agradecer a Deus da árvore existir para ela poder respirar. Então falta consciência ambiental para as pessoas, né? Mínima. E o poder público, a empresa que presta o serviço, ela tem que ter o técnico. Eu acho até, esse é um achômetro, que às vezes alguém pede a revelia da própria prefeitura, a empresa vai lá e faz um servicinho para algum amigo, o amigo do amigo, parente, etc. Porque eu não posso acreditar que esse tipo de serviço esteja no planejamento da prefeitura. É impossível isso. Se estiver, tem alguma coisa errada, né? Por parte dos técnicos, o agrônomo, eu acho que não está havendo uma sintonia entre a secretaria e o setor que cuida disso em relação à empresa contratada. Tem algum elo que não está funcionando. Né? Então eu tenho visto isso acontecer em vários bairros da cidade. Não é só você, ó. O Gerson da Pompeia. Gerson, um grande abraço. Ele está falando aqui que também lá na rua dele, ele não colocou aqui o nome da rua, diz que, eu vou colocar o que ele escreveu aqui, as árvores estão peladas. Diz que eles fizeram uma atrocidade lá no bairro da Pompeia, o Nelson. E aí reclamar para quem? Bairro da Pompeia, Imbaré, Boqueirão, vários bairros eles estão destruindo, porque a poda, ela tem uma técnica para podar. Embora eu não seja engenheiro agrônomo, eu acho que ninguém precisa ser, só quem realmente quer ser, tem essa vocação, mas a gente acaba, ao longo do tempo, e já faz, esse ano 2015 vai fazer 30 anos que eu sou militante do movimento ecológico, que não é pouca coisa, a gente acaba aprendendo muito, né? E as podas que eles têm realizado são podas extremamente agressivas, né? Que ou eles cortam a parte central da árvore e deixam
a árvore como se fosse um leque, por causa da fiação. Eles não têm uma composição de poda que possa contemplar a fiação, a questão da segurança em relação à luminosidade na rua, né? Não, eles decepam a árvore. Agora, tem um outro fator que eu sempre falo, que é importante as pessoas saberem, que alguns dizem assim, Ricardo, Manuel e telespectador, essa árvore aí já está com um cupinho, ela já está com um problema, está doente, tem que tirar a árvore. Não tem que tirar a árvore. Já existem estudos científicos por cientistas do mundo inteiro que colocam claramente que se você só deve tirar uma árvore, mesmo que ela esteja doente, você deve preservá-la ao máximo, porque a relação carbono-oxigênio, o ganho que nós temos com uma árvore na captura do carbono é enorme, ainda mais hoje em dia com o processo, com a poluição que existe hoje no planeta, por várias questões que a gente já conversou. Então, manter uma árvore significa manter a vida nossa, dos seres humanos, dos animais e da própria vegetação, é claro, né? Então, a relação custo-benefício nem se compara. Então, você tem que preservar a árvore. Então, o que acontece? Tem muita árvore aí com problemas, por quê? Com a erva de bicho, né? Ou chamam de árvore de passarinho e tal. É só raspar a árvore, é só retirar, né? Então não há uma manutenção adequada, propositalmente, no passado, né? Que eu quero crer que com o Luciano que assumiu recentemente a secretaria, a gente vai ter um outro trato da arborização pública, porque a cidade ela está toda impermeabilizada pela construção civil, natural, que as pessoas precisam morar, né? Está toda impermeabilizada. Você tem 2 ou 3 casas que tinham um jardim, tinham árvores, são destruídas para construir um prédio. E se esses pontos, os 20 pontos aí não são contemplados, você imagina a situação que está a cidade. Claro que nós temos um oceano na nossa frente, né? Mas nós temos uma parede de prédios e o centro da cidade, os bairros, sofrem com aquecimento, porque não há o fluxo. Porque teria que os prédios da praia serem menores do que os prédios do interior da cidade. Seria o contrário. E ainda sem a árvore. E sem árvore. Aí pega o pedaço que é para deixar permeável, eles vão e concretam. E concretam as árvores. Nós estamos caminhando para onde? Eu pergunto ao Ricardo, ao Manuel, e nós estamos caminhando para o caos. É o que o João falou no começo. Isso, no começo. Não é? Discutindo... O ar, a gente está falando da água, daqui a pouco é o ar e a terra. Exatamente. É o aquecimento, o calor que fez esse ano infernal aí, a tendência é cada ano aquecer mais. Hoje eu vi uma matéria no jornal que nos Estados Unidos eles estão preocupados na região, acho que de Nova York, que o mar invadiu 10 centímetros. Antigamente invadia 0,6, 0,5 centímetros. Invadiu 10. Então, eles já estão fazendo a perspectiva para os próximos anos e já está tendo uma grande preocupação. É o que ele falou, pode ser que venha um caos aí. Talvez nós não vejamos isso, mas como você falou, os nossos filhos, né, os nossos netos. Se nós temos essa responsabilidade, não queremos isso para os nossos filhos, né? Netos, não queremos então isso. Vamos tentar resolver. Nós temos essa responsabilidade. Né? E a Alcideia, do bairro Vila São Jorge. Alcideia, um grande abraço. Obrigado pela sua participação, está parabenizando o programa, muito obrigado. Aqui na Zona Noroeste, a nossa iluminação fica precária, porque as árvores tomam conta. E na Nossa Senhora de Fátima tem vários postes tortos, que às vezes não dá para utilizar a própria calçada. E aí é a questão que você estava falando, né, Nelson? Então, é claro, quando a árvore está realmente causando algum problema, então tem que se fazer a poda, mas de uma forma correta, né? Só para ratificar o que você estava falando, a Alcideia está reclamando aqui, né? Está falando sobre a questão da iluminação, mas é uma questão de chamar a prefeitura e sim fazer um trabalho correto, né? Como é o nome dela? Alcideia. 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 Não, ela tem razão nisso, normalmente, os departamentos de comunicação de todas as prefeituras, né, onde existem emissoras de TV, etc., ou até rádio, eles costumam assistir os programas
costumam até gravar os programas, porque muitas sugestões que são dadas, eles pegam gratuitamente, né? Às vezes alguns assessores e parlamentares vão nas reuniões dos conselhos de meio ambiente, ficar lá com a canetinha na mão e tal, porque produz trabalho, né? Então a gente acaba produzindo trabalho gratuitamente, né? Porque normalmente nós temos um defeito muito grande aqui. O Ricardo já é santista, né? Já está aqui há muito tempo. Desde 84. Já é santista. Nós temos um pequeno defeito aqui na nossa cidade, que determinados grupos não valorizam a inteligência da cidade. O determinado grupo, ele se aloca num determinado tempo e espaço no poder e acabam achando que sabem tudo, né? Mas eles eles copiam, eles buscam a ideia dos outros, mas eles não querem dizer que a ideia é alheia. Eles não chamam as pessoas para trabalhar junto. Eles têm essa reserva, né? Não. Vamos fazer nós aqui porque os outros não entendem de nada. Mas costumam pegar as ideias em fóruns abertos e depois implementá-las. E em relação ao que ela falou, a gente vai fazer uma colaboração aqui com a prefeitura, que já existe na cidade, só que precisa ser expandido. Para resolver o problema da iluminação, da arborização e da segurança, 3 coisas, é só colocar um poste com 2 estágios de iluminação. Apenas isso. Perfeito. Você resolve 3 problemas. E não precisa mexer na árvore. Você poda a árvore corretamente, né? Você preserva a segurança porque tem uma luz que vai ficar voltada para a calçada, traz a luz. Né? Outra luz que vai ficar voltada para a rua, onde os carros transitam. Perfeito. Então você resolve o problema da segurança, da luminosidade e contempla a árvore, para que ela se mantenha lá e ofereça oxigênio para a gente sobreviver, graças a Deus. Né? Ainda bem, né? Então, é só isso que a prefeitura precisa fazer. Precisa fazer. Então fica aí, né, o Nelson Gomes, fica de repente a dica, nós sabemos realmente que as prefeituras gravam os programas, então fica uma ideia aí. Luciano, então tá aí um recado do nosso grande amigo aqui, do ambientalista Nelson Rodrigues. Infelizmente nosso tempo terminou, gostaria de mais uma vez agradecer a você, Ricardo, a sua presença, boa noite e espero que você retorne mais uma vez aqui no nosso programa. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer o telespectador que participou do programa aí, que foi muito bacana. Agradecer o Nelson aí também. E dizer que adorei. Podem me convidar, não só quando o Carlão não puder vir. O Carlão já está tá cortado. O Carlão está cortado. É bem legal, o programa é bem bacana. A gente falou sobre coisas da cidade, temas aí importantes, né? Então, eu estou às ordens aí. Adorei, queria agradecer. Muito obrigado, Ricardo. E Nelson Rodrigues, como sempre, um grande prazer tê-lo aqui, meu grande amigo Nelson Rodrigues. Eu falei para você que ia ser um grande programa. E foi realmente um grande programa, muito obrigado. Uma boa noite para você, Manuel, boa noite para o Ricardo, que é um prazer ter conhecido você, uma boa noite para o telespectador, para a equipe técnica do programa e até a próxima. E a você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã estamos de volta, aqui às 19 horas, ao vivo. Deixo aqui meu grande abraço e até amanhã.